Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão neste caso, a segunda sessão do curso online e gratuito de preparação para a Carta de Patrão Local. Estamos com 98 participantes, o que é um bom quórum. Deixem-me apresentar, o meu nome é João Freitas, eu sou um dos formadores da Treinmar e vou estar convosco hoje nesta segunda sessão. Como foi explicado na primeira sessão, trata-se exatamente disso, de um curso de preparação, já que não nos é permitido fazer formações online, mas é uma forma de partilharmos convosco alguns conhecimentos do mar, algumas matérias que, se vierem a inscrever-se no curso, iremos tratar em curso. E, portanto, se de facto gostarem e decidirem inscrever-se em qualquer escola de náutica, seja na nossa ou noutra qualquer, terá que ser feito uma formação presencial, aulas teóricas, aulas práticas e depois o exame. Está bem? Portanto, isto é um bem-vindos ao mar e tomar conhecimento com estas temáticas. Então, hoje vamos falar de RIAM. Vamos ver o que é o RIAM, vamos falar de abalroamentos, balões e luzes e sinais sonoros. Não pretendemos cobrir toda a matéria relativamente a estes temas, mas eventualmente tocar aqueles mais chamativos e os mais importantes. Tem aí no vosso ecrã a imagem do RIAM, é uma publicação que, tal como o acrónimo quer dizer, portanto, RIAM, Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos do Mar. É assim uma espécie de código da estrada para os barcos, está bem? Aliás, vou fazer algumas analogias ao longo da sessão, porque há coisas que têm propriedade de fazer essa analogia. Então, o RIAM é, como eu dizia, uma espécie de código da estrada para os barcos. No fundo, é uma publicação que tem um conjunto de regras, tem um conjunto de normas que devem ser observados por todos os navios na seção de embarcações maiores e também por embarcações mais pequenas, portanto, todas as embarcações que circulam no mar, tendo por objetivo a segurança marítima. No fundo, é disso que se trata. Ele é emitido pela OMI, portanto, pela Organização Marítima Internacional, que conta atualmente com 174 Estados-membros e mais uns 3 associados, e que tem sede em Londres. A OMI emite várias publicações nesta área, eventualmente o RIAM talvez seja a mais importante, mas tem outras também. Um aspecto importante e curioso, diria eu, é que o RIAM não poderá servir, e isto diz na própria publicação, não poderá servir para atenuar a negligência ou a falta de precaução em condições excepcionais. O que é que isto quer dizer? Não vale a pena dizer, eu tinha razão, eu cumpri o RIAM, porque em caso de acidente, em caso de abalroamento, dificilmente há 100% de culpa de um e 0% de culpa do outro. Bem? Portanto, normalmente os acidentes no mar, a responsabilidade é partilhada, está bem? Ainda que cumpramos as regras e tenhamos agido de acordo com essas regras, mas o mar é muito grande e, portanto, temos sempre o dever de evitar o abalroamento, mesmo que o direito de rumo fosse nosso. Por conseguinte, o RIAM contém então as regras a aplicar a todos os navios em alto mar e em águas que com ele confinem. O que é que isto significa? Significa, na prática, que o RIAM abrange águas abertas, portanto, mar e rios ou outros braços de água que confinem com o mar. Por oposição, significa que o RIAM não se aplica em águas confinadas, barragens, albufeiras, o que seja. A OMI também tem algumas publicações que tratam essas matérias, mas se algum dos meus amigos decidir, depois de estar devidamente encartado, praticar náutica em águas confinadas, tratem de informar-se junto às autoridades competentes, pode ser, enfim, a Câmara Municipal, a GNR, o que seja, de quais as regras que se aplicam a determinada albufeira ou barragem. Por outro lado, no RIAM também se diz que o cumprimento das normas no RIAM poderá ser, vamos dizer, adaptado
pelas autoridades locais, está bem? Portanto, as autoridades de cada país, autoridades competentes, poderão, não direi derrogar, mas criar normas complementares, deverão ser concordantes na medida do possível, mas complementares. Nós aqui, por exemplo, na Barra de Lisboa, temos algumas normas complementares com regras específicas para a circulação da Barra. Vamos entrar então, vamos focar-nos então um bocadinho mais no RIAM após este preâmbulo. A palavra navio é uma das primeiras definições do RIAM. A palavra navio designa qualquer veículo que circule na água. Não é? E, portanto, não abrange apenas as embarcações no sentido mais estrito, abrange também todos os outros veículos que circulem na água. O caso dos hidroaviões, por exemplo, quando estão na água, o caso dos WIGs, os veículos overcraft, também andam em terra e andam no mar. Portanto, qualquer veículo que circule na água está sujeito ao cumprimento do RIAM. Regra geral do RIAM, que é também uma questão de segurança, diz que deverão ser utilizados todos os meios ao nosso alcance para avaliar qualquer situação. Portanto, deve ser exercida uma vigilância ativa. E os meios são, obviamente, desde logo os nossos olhos, os nossos ouvidos, podemos socorrer dos binóculos e de outros instrumentos que tenhamos a bordo. Radar, VHF, AIS, enfim, o que quiserem. Portanto, se algum dos meus amigos estava a pensar ligar o piloto automático e navegar até à Figueira da Foz, esqueçam lá isso, mantenham uma vigilância ativa para garantir a segurança do mar, do fundo, é a prioridade. Não é? Diz também que, em caso de dúvida, deveremos agir de imediato, alterando o rumo e com antecedência, por forma a evitar o abarramento. Por incrível que pareça, o mar é muito grande, mas os abarramentos acontecem. Tá? Os acidentes acontecem. E, portanto, mantendo então a vigilância ativa e prevendo eu ou podendo estar em causa um abarroamento, havendo rota de colisão, devemos de forma clara e com a antecedência necessária manobrar de forma a evitar esse abarroamento. De forma clara, não basta virar 1 ou 2 graus, não basta guinar 1 ou 2 graus. Devemos guinar de forma clara, de forma franca, de forma que o outro perceba as minhas intenções e se ele fizer o mesmo, eu vou perceber as dele e, portanto, vamos passar com resguardo, vamos dar resguardo, que é também um termo aqui muito náutica, não é? Vamos dar espaço para que não haja problemas. Diz-se ainda que qualquer manobra, portanto, manobra, já agora permitam-me fazer um parênteses, manobra é, no fundo, qualquer ação que eu exerça sobre a embarcação por forma a governá-la em segurança, não é? Até que é manobra em náutica. Deve ser executada de acordo com os usos e costumes marítimos. O que é que isto significa na prática? Significa que não devo cortar a proa ao outro, está bem? É de facto muito pouco elegante. Eu posso desviar-me de outra embarcação passando-lhe pela proa, mas não o devo fazer, não o devo fazer. Não é elegante, porque quando nós passamos, deixamos um rastro maior ou menor, conforme a embarcação e a velocidade que estamos a deslocar-nos, mas vamos deixar um rastro. E, portanto, outra embarcação, ao passar sobre esse rastro, vai balançar, enfim, o que é desagradável, não é? Pode haver crianças a bordo, caem, não é agradável, não é? Portanto, evitem sempre cortar a proa a outra embarcação. Mais. Vamos falar então da capacidade de manobra, não é? Como eu dizia antes, portanto, é o conjunto de ações que eu devo executar por forma a governar em segurança a minha embarcação. E o RIAM estabelece aqui uma hierarquia, se quisermos, uma hierarquia de rumos, uma hierarquia de desvios, não é? Para esse efeito, as embarcações são classificadas, ou são categorizadas, se quiserem, aqui num conjunto de categorias e que neste caso estão ordenadas por ordem de crescente de prioridade ou de direito de rumo, como nós chamamos em náutica,
E, por conseguinte, desde logo, as embarcações de propulsão mecânica, e por propulsão mecânica entenda-se um motor, ou também serve ao braço, a remos também, é considerado propulsão mecânica. Mas vamos situar-nos agora no motor. Portanto, uma embarcação a motor, em princípio, terá mais capacidade de manobra, poder-se-á desviar de forma mais rápida, mais eficaz. Então, tem que se desviar de todos, basicamente. A seguir temos as embarcações à vela. Considera-se uma embarcação à vela aquela embarcação que se está a deslocar exclusivamente por força do vento, por efeito do vento, e que, se tiver motor, não está a ser utilizado. Portanto, evidentemente percebe-se que uma embarcação a motor terá mais capacidade de manobra, ser-lhe mais fácil desviar-se de uma embarcação que vá exclusivamente à vela. A seguir temos então a faina de pesca, navios que estejam a desenvolver atividades pescatórias, com exceção da pesca ao corrido, mas, por conseguinte, um navio à vela terá de desviar-se de um navio que esteja em faina de pesca, havendo, obviamente, e está subentendido, havendo risco de abalroamento, porque se as embarcações estiverem a muita distância, obviamente não têm que andar a fazer manobras, não é? Mas havendo esse risco, é esta a ordem. Depois temos então os navios com capacidade de manobra reduzida. O que é isto? Um navio de manobra com capacidade de manobra reduzida será algum navio que, pela natureza dos seus trabalhos, pela natureza das tarefas que está a executar, tem a sua capacidade de manobra reduzida. Ou seja, não lhe será fácil desviar-se do caminho de outro. Mas muitas vezes é impossível até. E dentro desta categoria temos uma especial que é os navios condicionados pelo seu calado. Portanto, calado, já sabemos que é a distância na vertical entre a linha d'água e o plano inferior de uma embarcação. No caso de um barco a motor, será a quilha. No caso de um veleiro, será o patilhão. Não é? Portanto, aquela distância na vertical entre a linha d'água e o plano inferior da embarcação. Portanto, há embarcações, há navios que, pela sua dimensão e, portanto, proporcionalmente pelo seu calado, sobretudo em canais mais estreitos, não poderão facilmente desviar-se, porque senão encalham, não é? Então, tem que manter esse rumo e, portanto, não se podem desviar do caminho dos outros. Nós aqui em Lisboa, por exemplo, temos uma bacia grande, não é? Que para os menos avisados parece enorme, e de facto é em extensão, mas em profundidade não é tanto assim. E por conseguinte, aqui na Barra de Lisboa há um canal específico por onde os grandes navios podem circular, porque de outra forma poderiam ter problemas. Depois temos os navios desgovernados. O que é um navio desgovernado? É aquele que por alguma circunstância excepcional não está em condições de manobrar livremente, não está em condições de desviar-se do caminho de outro. Portanto, no fundo, não está em condições de cumprir com o RIAM. E, eventualmente, cabe aqui dizer que o navio desgovernado não é necessariamente um navio perdido, ok? Muitas vezes as pessoas fazem esta confusão. O navio desgovernado pode ter a sua capacidade de manobra afetada, mas não é necessariamente um navio perdido. Vou-vos dar, talvez, dois exemplos. Imaginem um navio grande, 2 motores, e perde um dos motores aqui à entrada da Barra de Lisboa, com o mar, com condições más e tal. É evidente que ele tem um problema urgente para resolver. Perde um motor, portanto o mar está mal, perde capacidade de manobra, não se vai poder desviar dos outros e tem um problema urgente para resolver. Agora, a mesma situação, mas imagina, o mesmo barco perde um motor, mas está a 40 milhas da costa com o mar azeite, não é? Com o mar calminho. Continua a ter um problema para resolver, mas não é tão urgente assim. E ambos estão desgovernados, porque têm a sua capacidade de manobra seriamente afetada. Não é? Portanto, é um navio desgovernado. Depois temos então os navios encalhados, portanto, um navio que, enfim, perdeu o governo, não conseguiu resolver os problemas ou não manteve uma vigilância ativa, lá está, e portanto não se pode movimentar, está encalhado. Ou então um navio fundeado, simplesmente, não é? tem a amarra no fundo, tem o ferro no fundo, e portanto está fundeado e evidentemente não pode desviar-se do caminho do outro. Portanto, é esta então a hierarquia dos desvios ou dos direitos do rumo, se quiser. Para exemplificar aquilo que eu estava a dizer, vejamos, por exemplo,
navios de propulsão mecânica, temos aí um navio, digno desse nome, não é? Portanto, neste caso, um navio de cruzeiro. Temos uma embarcação mais pequena, ambas de propulsão mecânica. Depois, vela, também temos aí dois exemplos, um veleiro mais pequeno, um catamarã, portanto, embarcações que estão a deslocar exclusivamente por força do vento, e se tiverem motor não estão a utilizar. Faina de pesca, temos também aí duas embarcações, uma até a arrastar aí uma rede e tal, uma capacidade de manobra reduzida. Cá temos aqui na imagem de cima uma embarcação que está a colocar um aparelho de recolha de dados oceanográficos, na parte de baixo, enfim, proceder a limpezas. Portanto, são embarcações que, como eu vos dizia há pouco, é esta a categoria de capacidade de manobra reduzida. Portanto, embarcações que, pela natureza dos trabalhos que estão a executar, não podem movimentar-se livremente, não podem manobrar, não podem, portanto, desviar-se do caminho de outro. Talvez até um caso bem evidente são os navios de levantamento de dados oceanográficos, que depois até vão dar origem às cartas náuticas e por aí fora. Portanto, um navio desses está a fazer um percurso, está a fazer um tanto de percurso pré-definido para fazer esse levantamento. Evidentemente ele não vai desviar-se do caminho do outro, porque senão se calhar teria que voltar ao início, não é? Portanto, então, temos aí a capacidade de manobra reduzida. Condicionado pelo calado, lá está, grandes navios, não é? Quer dizer, não tem necessariamente de ser grande, isto pode acontecer até um navio pequeno num canal estreito. Mas não, será a situação de navios que, face à profundidade do seu calado em relação à água disponível, se saírem do canal onde estão a circular, vão ter problemas, poderão eventualmente encalhar. Desgovernado. Temos aí dois exemplos que claramente foram aqueles que não mantiveram uma vigilância ativa, não manobraram francamente e antecipadamente, e neste caso a coisa correu mal, não é? Portanto, são essas imagens que temos aí. E para finalizar então a sequência, temos aí um navio encalhado na parte superior. Isto por acaso foi uma situação, se calhar alguns de vocês até a viram, aconteceu aqui há uns anos, não muitos. Um navio que estava ali fundeado ao largo de Cascais terá perdido uma das amarras e, portanto, foi arrastado. O mar estava mau e, enfim, entrou aí pela marina de Cascais. E depois, na imagem de baixo, temos um navio fundeado, neste caso, um veleiro. E, portanto, serão navios que, obviamente, não são desviar do caminho de ninguém. Muito bem, então, vejamos algumas regras elementares. Vamos fixar-nos, então, nos navios de propulsão mecânica. Temos aí a situação de navegação em canal estreito. Ora, eu prometi aqui fazer algumas analogias com os automóveis e aí vai. O que é que nós fazemos na estrada de acordo com o código? Devemos circular na via mais à direita, não é? Pois aqui é basicamente a mesma coisa. Embarcações a navegar em canal estreito deverão, na nossa linguagem, navegar tão perto quanto possível do limite do canal que lhe fique por estibordo, não é? Que é, no fundo, andar pela direita, não é? Mas eu utilizo aqui uma linguagem em transição para ser mais fácil perceber estas coisas. Portanto, navegar tão perto quanto possível do limite do canal que nos fique por estibordo. E o outro fará o mesmo e, portanto, navegamos em segurança. Situação roda a roda. Ora, na sessão anterior, na primeira sessão, o meu colega falou-vos algumas nomenclaturas, falou-vos da roda de proa. A roda de proa, no fundo, é o que fecha a embarcação, é onde as amuras se juntam na frente da embarcação, chama-se a roda de proa. E, portanto, nós não dizemos que dois barcos estão frente a frente, dizemos que estão roda a roda quando estão em rumos que podem dar origem a balroamento. Nesta situação, o que é que as embarcações têm que fazer? Manobrar a estibordo. Manobrar francamente e com a antecedência necessária, e se cada um fizer isso, vamos passar um pelo outro e em segurança e sem problemas. De resto,
se calhar alguns dos ilustres estão ligados à aviação, é também isto que fazem os aviões. Quer dizer, os aviões dos pequeninos, não é? Porque os grandes são controlados pelas torres de controle. Mas a aviação dos pequeninos, a aviação à vista, os Pipers, os Cessnas, essas coisas, também, no caso de estarem a rumo de colisão hélice com hélice, guinam à direita, não é? Portanto, guinam a estebordo na nossa linguagem. Aliás, a aviação herdou imensas coisas da navegação, portanto, nem sequer é estranho que assim seja. Tá? Portanto, situações roda a roda, rota de colisão com navios roda a roda, cada um deles manobra francamente a estebordo e tudo bem. E a coisa dá-se e não há problema. Mais uma situação de navios de propulsão mecânica, rumos cruzados. Portanto, havendo risco de abalroamento, duas embarcações que naveguem em rumos cruzados têm que observar a regra que está aí expressa. Ou seja, a embarcação que avista a outra por bombordo, pelo seu bombordo, mantém o rumo, aquela que avista a outro pelo seu estibordo altera o rumo, manobra. Mais uma vez, vamos fazer a analogia com os automóveis. Nós conduzimos pela direita, não é? Aqui em Portugal e na maior parte do mundo. Qual é a regra? Na ausência de sinalização, o tipo da direita tem prioridade, certo? Para nós aqui é exatamente a mesma coisa. Mas como esta malta da náutica é um bocado complicada e tem um dicionário próprio, portanto não dizemos que o tipo da direita tem prioridade, dizemos que a embarcação que se apresenta pelo nosso estibordo tem direito de rumo. É esse boneco que vocês estão a ver aí. Vimos propulsão mecânica, vamos falar agora de vela. Okay? Dois navios à vela têm regras distintas de dois navios de propulsão mecânica. Então, primeira situação. As embarcações recebem vento por bordos diferentes. Portanto, essas setas que vocês estão a ver aí pretendem representar a direção em que o vento está a soprar. E, portanto, como podem ver, a embarcação A está a receber vento por bombordo, a embarcação B está amorada a estibordo. Portanto, cada uma delas recebe vento por bordos diferentes. Muito bem. Havendo rota de colisão, diz-nos então o RIAM que a embarcação que está amorada a bombordo tem que desviar-se. A que está a receber vento por estibordo mantém o rumo. Portanto, embarcações a receber vento por bordos diferentes, desvia-se aquela que recebe vento por bombordo ou que está amorada a bombordo ou que tem amuras a bombordo, como queiram. Segunda situação. Se a primeira era receber ventos por bordos diferentes, na segunda situação temos receberem vento por bordo igual. Portanto, nesta situação, a embarcação C e a embarcação D estão ambas a receber vento por, neste caso, por bombordo. Ora bem, então, havendo rota de colisão, o que é que as embarcações têm que fazer? A que está a barlavento desvia-se, a que está a sotavento mantém o seu rumo. Também na ação anterior, o Pedro Sengo falou-vos disto, portanto, barlavento, mas recordando, barlavento é o lado de onde sopra o vento, sotavento para onde vai o vento. E esta regra até é bastante simples de perceber, porque se eu estou a barlavento, recebo primeiro o vento do que o outro. Ora, se recebo primeiro o vento, tenho, em princípio, mais capacidade de manobra, porque eu estou a deslocar-me só com força do vento, não é? E, portanto, é também com o vento que eu tenho que jogar para manobrar. Portanto, se eu recebo primeiro, terei, em princípio, não é, mais capacidade de me desviar do caminho do outro e evitar o abalroamento. Ok? Depois, temos ainda aqui uma regra que se aplica à propulsão mecânica e à vela, que tem que ver com a situação de navio que alcança. O que é o navio que alcança? Bom, é um navio que se aproxima de outro, se aproxima da popa do outro, vindo de um setor aproximadamente de 135 graus centrado na popa. Enfim, vamos deixar os pormenores neste momento. E, portanto, nesta situação, seja a motor, seja a vela, cabe a quem se aproxima, a quem alcança,
ultrapassar a outra embarcação e, neste caso, pode optar por ultrapassar por bombordo ou por starboard, como mais lhe aprouver. Bem, de qualquer maneira, dando espaço, dando resguardo à embarcação que está a ser alcançada, tal como no Código da Estrada, mais uma analogia, não é? O que é que nos diz o Código da Estrada? A viatura que está a ser ultrapassada deve manter a direção e deve manter a velocidade. Aqui é exatamente a mesma coisa. Portanto, a embarcação alcançada deve manter o rumo e manter a velocidade e, portanto, o alcançante lá passará ou por um bordo ou pelo outro. Então, em resumo, propulsão mecânica, 3 situações, navegação em canal estreito, portanto, cada um circula tão perto quanto possível do limite do canal que lhes fica por starboard, roda a roda, cada embarcação manobra franca e antecipadamente a starboard e rumos cruzados, aquele que é visto ao outro pelo seu starboard desvia-se. São basicamente as 3 regras que vimos no caso da propulsão mecânica. Resumindo também a situação da vela. Embarcações à vela que recebem vento por bordos diferentes manobra aquela que está a receber por bombordo, portanto, mantém o rumo a que recebe por starboard. Embarcações que recebam vento pelo mesmo bordo, por bordo igual, desvia-se aquela que está a barlavento, mantém o rumo a que está a sotavento. É isto. Como vê, relativamente tranquilo, não é assim nada de muito transcendente. Agora, pergunto aos meus amigos, isso é tudo muito giro, mas e como é que eu sei que aquele barco estava desgovernado ou que aquele barco está com capacidade mais reduzida? Eu posso estar longe, não os vejo. Muito bem. E tem toda a razão. Então, há um conjunto de sinais que podem ser utilizados para transmitir à outra embarcação qual é a minha condição. De dia, isso faz com balões de cor preta, de cor negra. De noite, faz com luzes. Bem? Aqui, para efeitos de dia e de noite, estamos a falar de dia do nascer do sol ao pôr do sol, de noite do pôr do sol ao nascer do sol. O que pode não coincidir exatamente com o haver claridade ou o ser escuro, está bem? Portanto, há horas específicas e bem definidas para isso. Ora bem, então, falemos de balões. Os balões, inicialmente eram balões de soprar. Hoje em dia, embora continuem a existir, normalmente a opção vai por materiais plásticos planos que depois de montados fazem uma figura tridimensional. Porque são mais fáceis de arrumar, não é? Quando não estão a ser utilizados, desmontam-se e são fáceis de arrumar. Um balão é mais complicado, tem volume, ou então tem que estar a encher. Enfim. Há quatro tipos de balões, basicamente. Balões esféricos, cônicos, cilíndricos e bicónicos. E com estes balões, nós podemos construir a mensagem a transmitir aos outros navios sobre a nossa condição num dado momento. Estes balões também têm dimensões standard, têm umas dimensões mínimas, não vale a pena entrarmos agora nisso. Neste momento, gostava de vos sinalizar então o que é que cada um deles significa. Então, um balão esférico significa que temos um navio fundeado. Portanto, nós fundeamos, avançamos à marra e tal, e portanto devemos sinalizar com este balão e os outros já sabem que nós estamos fundeados. Lá está. Sabem que têm que desviar-se, porque eu obviamente estou fundeado, não vou ter capacidade de manobra para o fazer. 2 balões esféricos dispostos verticalmente. Significa navio desgovernado. Okay? Portanto, tal situação de ter perdido o motor, de ter alguma circunstância de perder o leme, aquilo que seja, por alguma circunstância excepcional, não pode manobrar. Então, vai assinalar a sua condição durante o dia com 2 balões esféricos dispostos verticalmente. Navio encalhado. 3 balões esféricos também dispostos verticalmente. Este, obviamente, não se vai desviar de ninguém. Não é? Pronto, é a forma que ele tem de transmitir a mensagem de eu não posso desviar-me, portanto,
façam alguma coisa. Mais uma situação, a tal capacidade de manobra reduzida. Portanto, as tais embarcações que, por força da natureza dos trabalhos, estão a executar, também não podem facilmente desviar-se do caminho do outro. Um balão bicónico entre dois balões esféricos dispostos verticalmente, como estão a ver aí nessa imagem. Mais uma das condições que vimos, navio em faina de pesca. Vai assinalar essa sua condição com dois balões cônicos unidos pelo vértice. Condicionado pelo calado. As tais embarcações que, face à dimensão do seu calado, não podem mudar de rumo facilmente, ou mesmo não podem de todo, não é? Porque senão correm o risco de encalhar. Então, vão assinalar essa sua condição com este balão cilíndrico. Eu, em termos de mnemónicas, quando estou a dar aulas, tento transmitir aos alunos algumas mnemónicas, que é mais fácil de memorizar, não é? E eu olho para este balão e vejo vejo ali um volume muito grande, não é? Portanto, faz-me lembrar, de alguma forma, aquele calado grande. Depois, conjunto de reboque com superior a 200 metros. Portanto, um conjunto de rebocador que vai a rebocar outras embarcações, uma ou mais, tem que assinalar durante o dia desta forma, com um balão bicónico. Isto só é obrigatório, de acordo com o RIAM, para conjuntos de reboque com mais de 200 metros. Portanto, se tiverem menos do que este comprimento, não são obrigados a assinalar com o balão. E, finalmente, um navio que vá à vela e a motor vai assinalar com um balão cônico invertido. Já percebemos que o navio à vela, quando vai com o motor ligado, deixa de ser considerado um navio à vela, mesmo que tenha velas içadas, deixa de ser considerado um navio à vela e passa a ser considerado um navio de propulsão mecânica, porque adquiriu mais capacidade de manobra. E então ele tem que assinalar essa condição desta forma. Vejamos aqui algumas ilustrações que talvez seja mais fácil até de entender aqui a coisa. Portanto, temos aqui navios fundeados, lá está um balão esférico colocado na zona de vento. Está bem? Diz-nos o RIAM que os balões devem ser colocados onde melhor possam ser vistos, normalmente no ponto mais alto, e também preferencialmente a estribordo, com exceção dos balões de fundeado e de vela e motor, que deverão ser colocados na zona de vento. Portanto, normalmente os veleiros até os colocam no stay. Depois temos aqui um navio desgovernado. Lá está, num ponto alto, não é? Onde possa ser visto os tais dois balões esféricos dispostos verticalmente. Temos aqui a situação do navio encalhado. Eu diria que este até parece estar quase afundado, que sinaliza então com os três balões esféricos dispostos verticalmente. Não é? Portanto, eu vou navegar e começo a perceber-me de que há ali uma embarcação, vejo os balões e já sei que vou ter que me desviar dela, porque ela seguramente não se vai desviar de mim. Cá temos uma sinalização do navio com capacidade de manobra reduzida, o tal balão bicónico entre dois balões esféricos dispostos verticalmente. Portanto, será algum navio que está a executar algum tipo de trabalhos. Depois, a faina de pesca, os tais balões cônicos unidos pelo vértice, portanto, o navio que está a desenvolver atividades pescatórias. Vê-se aqui nesta zona, deixem-me aqui pegar no laser, isto está um bocadinho pequeno, mas portanto, cá está. A imagem pode não ser muito bem, mas está aqui neste ponto. Depois, o que é que temos mais? Temos o tal navio condicionado pelo calado, assinala com um balão cilíndrico. Portanto, temos aqui também a ampliação. Ora, onde é que está o laser? Está aqui. Temos aqui a ampliação, né, do balão que está aqui. Lá está, colocado a estibordo, num ponto alto e a estibordo. Mais, o que é que temos mais? Temos o tal conjunto rebocador a reboque com um comprimento superior a 200 metros. Cá temos aqui o rebocador
com o balão, o rebocado também, tal como mandam as regras. E já agora, só a título de curiosidade, quando falamos de comprimento superior a 200 metros ou inferior a 200 metros, este comprimento, só a título de curiosidade, é medido entre a popa do rebocador e a popa do último rebocado. Neste caso é um, podiam ser mais, está bem? Portanto, quando se fala em comprimento de reboque, é como se o rebocador não existisse, está bem? Da popa do rebocador até à popa do último rebocado. E cá está um veleiro que também vai a motor, portanto vai a utilizar o motor. Temos aqui o balão cónico invertido que sinaliza a sua condição de propulsão mecânica. Algumas imagens reais. Cá temos um navio com cabeçada lava reduzida. Neste caso é uma draga. Vejam aqui o tal balão bicónico entre os dois esféricos dispostos verticalmente. E depois aqui temos um reboque superior a 200 metros. Cá está o balão aqui, o balão bicónico no rebocador. Aqui temos uma situação de um navio de pesca, não é? Faina de pesca. Cá está os balões cónicos unidos pelo vértice. E aqui temos o tal, mais um veleiro, que vai com o motor ligado e, portanto, vai utilizar o motor e, portanto, cá está aqui no STAI o balão cónico invertido, significando que vai também a motor. Se isto é o que se passa durante o dia, os balões, então durante a noite nós temos que ser igualmente capazes de reconhecer os navios e, em função disso, tomar as atitudes corretas, manter rumo ou desviados. Então, falemos de luzes. Ora bem, também nesta matéria não vamos tratar isto exaustivamente, apenas para vocês terem uma ideia. Vamos aqui falar de algumas luzes principais. Então, uma embarcação, tipicamente, tem que apresentar faróis de bordo. Faróis de bordo ou faróis de borda, enfim, como queiram. Na literatura vê-se uma coisa e vê-se a outra. Eu prefiro faróis de bordo, mas pronto, é igual. Então, a bom bordo, uma embarcação vai mostrar uma luz vermelha e a estribord vai mostrar uma luz verde. Tá bem? Mais uma vez, e porque a aviação veio beber da navegação apareceu primeiro. Se olharem para as asas dos aviões, também vão ver que há uma luz vermelha na asa esquerda e uma luz verde na asa direita. Pronto, exatamente o que herdaram aqui da malta dos barcos. Estas luzes, as luzes de bordo, abrem um ângulo de 112 graus e meio, como vocês estão a ver aí na imagem, a partir da proa. Tá? Portanto, é uma luz que só será visível ou quando eu estou roda a roda com a embarcação ou quando me aproximo de um bordo ou do outro dessa embarcação. Não é por acaso. É porque isto depois vai-nos permitir saber se tem direito de rumo ou não tem direito de rumo. Portanto, luzes de bordo, ok? Abrem 112 graus e meio a partir da proa, ou para bom bordo no caso da luz vermelha, ou para estribord no caso da luz verde. Depois temos as luzes de mastro. Luz branca, que abre num arco de horizonte de 225 graus, centrado na proa. No fundo, não é mais do que o somatório da luz de bom bordo e da luz de estribord. Estão a ver? 112,5 mais 112,5, 225. E, portanto, vamos ter uma luz branca, a chamada luz de mastro, a abrir, então, os tais 225 graus. Eu creio que o meu colega, na sessão passada, falou-vos do través. O través são 90 graus deixa-me aqui pegar no laser, que é mais fácil. Portanto, o través que ele vos falou é uma perpendicular à linha de navegação, uma perpendicular à linha proa-popa, não é? E, portanto, tecnicamente, diz que estas luzes abrem a partir da proa até 22 graus e meio para ré do través. Depois temos a luz de popa. A luz de popa abre um arco de horizonte de 135 graus centrado na popa.
Isto para quê? Para completar os 360 graus, não é? Que é o que é. São 360 graus a uma circunferência. Portanto, se repararem, 225 do farol de mastro mais 135 do farol de popa dá a circunferência completa. Okay? Depois temos aí, vocês estão a ver aí, 2 faróis de mastro, não é? E isto acontece quando a embarcação tem mais de 50 metros de comprimento. Portanto, o que nos diz o RIAM é que embarcações até 50 metros apenas têm que apresentar um farol de mastro. Embarcações com mais de 50 metros de comprimento, 2 faróis de mastro. Sendo que o farol que está mais avante está num plano inferior, o farol que está mais para a popa, mais à ré, está num plano superior. Para que quando eu estou numa situação roda a roda, imaginemos, consiga ver um farol por cima do outro, consiga ver 2 faróis, não é? E, portanto, perceba que a embarcação tem mais do que 50 metros. Avancemos então um bocadinho, uma visão mais realista, não é? Portanto, lá estamos a ver uma embarcação de proa com mais de 50 metros, lá estou a ver o farol branco num plano inferior, o farol mais devante, e outro farol mais à ré num plano superior, a luz verde de estibordo, a luz vermelha de bombordo, e portanto estou claramente numa situação roda a roda. Se víssemos a embarcação pela popa, portanto, se nós fôssemos um navio alcançante, veríamos então apenas o farol de popa, o tal farol que abre 135 graus centrado na popa da embarcação, portanto 67 graus e meio para cada bordo, e não vemos mais nada. Portanto, é muito fácil durante a noite eu perceber se sou navio alcançante, porque sendo eu navio alcançante, como falámos há pouco, eu posso ultrapassar por um bordo ou pelo outro. Posso ultrapassar por um lado ou pelo outro, como mais me aprouver, como for mais conveniente. Agora, esta nova imagem, estamos a ver o quê? Estamos a ver o outro navio estamos a ver o seu bombordo. Portanto, eu consigo ver os faróis de mastro, porque eles abrem o mesmo ângulo, não é? Abrem os 225, portanto 112 para cada lado, e que estou a ver o farol de bombordo daquela embarcação, o farol de luz vermelha. Não é? Obviamente não vejo a verde, só vejo as 2 luzes do bordo se eu estiver numa situação roda a roda ou muito próxima dela. E, portanto, a situação que nos resta, que é exatamente ver o estibordo da embarcação. Vejo na mesma os faróis de mastro e vejo a luz de bordo, a luz verde, a luz de estibordo. Tá bem? Basicamente é isto. Eu tenho aqui uma tabela que resumi, tá bem? Nós temos uma tabela maior, com mais combinações e tal. Mas eu aqui nesta só para tentar fazer aqui o match dos balões que vimos antes com as luzes que estamos a ver agora. Deixem primeiro tentar enquadrar-vos aqui na tabela. Portanto, temos na primeira coluna o tipo de embarcação. Temos na coluna a seguir luzes 360 graus, portanto, luzes que são visíveis em todo o horizonte. Aquilo que eu chamo, mas a palavra é minha, luzes de condição, portanto, que transmitem alguma condição daquele navio. Depois temos as luzes de mastro, que falámos agora, luzes que abrem os tais 225 graus centrados na proa, e depois temos os faróis de navegação, portanto, as luzes de bordo, a vermelha bombordo, verde a estibordo, que abrem os tais 112 graus e meio, e temos então o farol de luz branca de popa. Na coluna seguinte temos luzes amarelas, que para efeitos de náutica de recreio só interessa essa. Há mais, os submarinos também têm luzes amarelas, mas pronto, não é importante aqui para nós agora. Luzes amarelas que só é usada pelo rebocador. É uma luz que abre também 135 graus, também é colocada na popa, num plano superior à luz de navegação, à luz branca. Tá bem? E depois, então, na última coluna, temos os balões, que tínhamos visto anteriormente, e, portanto, para fazermos aí o match de uma coisa com a outra. Não é? Portanto, tal como vimos, uma embarcação, um conjunto, rebocador-reboque, deixa-me aqui pegar no laser, mais fácil. Portanto, uma embarcação, um conjunto rebocador-reboque com mais de 200 metros, tínhamos visto que sinalizava durante o dia com um balão bicónico. À noite vai sinalizar
com 3 faróis brancos dispostos verticalmente. Okay? 3 faróis de mastro. Evidentemente, as luzes de navegação, os de bordo e a de popa, e, como é um rebocador, vai então ter também esta luz amarela à popa, por cima da luz branca. O navio a navegar, vela ao motor, vela e motor, vai apresentar os faróis de navegação, evidentemente, mas como é um veleiro que vai a motor, que de dia sinalizava com o cónico invertido, como vimos há pouco, à noite vai ligar uma luz de mastro, se tiver menos de 50 ou duas, se tiver mais de 50 metros, de luz branca. Pesca, navios de pesca que durante o dia sinalizavam com os tais balões cónicos unidos pelo vértice, durante a noite vamos ser capazes de distinguir 2 tipos de pesca. Durante o dia não é possível, mas os balões não são diferenciados, mas durante a noite temos 2 conjuntos de luzes. Então, pesca de arrasto. Pesca de arrasto, um navio que esteja a pescar um arrastão vai sinalizar com um farol verde por cima e um farol branco pela parte de baixo, dispostos também verticalmente, como vocês estão a ver aí, além dos faróis de navegação normais, portanto, os faróis de bordo e o farol de popa, se for a navegar, porque se não for, não os acende. Mas já se for pesca normal, se não for pesca de arrasto, então, em vez do verde, é o vermelho. Portanto, uma luz vermelha por cima e branca por baixo. Não é? A efeitos do RIAM estabelece que eles acendem uma luz ou outra quando têm artes estendidas por mais de 150 metros. Está bem? Passa a ser considerado pesca de arrasto. Desgovernado. Estão a ver como isto é fácil? Durante o dia, 2 balões esféricos negros. Durante a noite, 2 luzes vermelhas. Em qualquer dos casos, dispostos verticalmente. Olhem agora a capacidade de manobra reduzida. Como é que era durante o dia? Uma coisa diferente no meio de 2 iguais. Bicónico no meio dos esféricos. À noite, a mesma coisa. Uma coisa diferente no meio de 2 iguais. Neste caso, um farol branco entre 2 faróis vermelhos. Muito fácil de memorizar, não é? Passemos ao próximo. Condicionado pelo calado. Como é que era de dia? Um cilindro negro. De noite, 3 luzes vermelhas, que vistas ao longe, provavelmente vamos ver uma mancha vermelha tipo cilíndrico. Portanto, percebemos que é um navio condicionado pelo seu calado. Depois, a situação de navio fundeado e os navios fundeados que durante o dia é um balão esférico, ponto final. Durante a noite temos aqui mais alguma distinção. Porque durante o dia nós conseguimos até perceber a dimensão do navio, não é? À noite é que é mais difícil. E o navio fundeado, que não se mexe, que não manobra, que não se desvia de ninguém, durante a noite a dimensão pode ser importante. E, portanto, o RIAM manda fazer coisas diferentes. Então, até 50 metros de comprimento, o navio fundeado vai assinalar essa condição com uma luz 360 graus de cor branca. Já se o navio fundeado tiver entre 50 e 100 metros, vai sinalizar com 2 luzes brancas. E se tiver mais de 100 metros, é o Arraial de Santo António, que é como quem diz, o convés tem que estar todo iluminado. Não é? Portanto, quando vocês vão por aí ou começarem a andar no mar e virem para aí o mar todo iluminado, pronto, estamos perante o Arraial de Santo António, quer dizer que é um navio fundeado com mais de 100 metros. E por último, o navio encalhado, que tínhamos visto já há pouco, que eram 3 balões esféricos expostos verticalmente. Durante a noite são 2 luzes vermelhas e uma luz branca. São 3 coisas na mesma, se podemos dizer de alguma maneira, não é? Para efeitos de mnemónica. Agora reparem, o que é o navio encalhado? É este o exemplo que eu costumo dar aos meus alunos com toda a formação em sala. O que é um navio encalhado? É um navio que está fundeado porque perdeu o governo. Não é? Assim em termos de mnemónica. Ele encalhou, não é? Está fundeado à força, está fundeado porque perdeu o governo, se fosse lá pela razão que fosse. Então reparem, de noite é a mistura do fundeado, a luz branca, com as 2 luzes vermelhas do desgovernado. É? Portanto, nós conseguimos aqui, em termos de mnemónica, pelo menos, estas mnemónicas são minhas, evidentemente, não são do RIAM,
mas como forma de memorizar isto é capaz de ajudar. Vamos ver aqui algumas ilustrações que, quiçá, torna mais fácil analisar estas coisas. Vejamos aqui esta primeira figura. Já temos aqui um navio de propulsão mecânica de comprimento superior a 50 metros. Cá temos, é isto que nós veríamos. Cá temos uma situação roda a roda, não é? Portanto, luz verde a estiborde, a vermelha a bombordo, e cá estão as duas luzes de mastro brancas, uma sobre a outra. Portanto, eu vejo este navio do mar, já sei que é um navio grande, um navio com mais de 50 metros. Ao lado, aqui na situação B, temos a mesma coisa, mas neste caso, de comprimento inferior a 50, só vejo um farol de mastro. Diz-nos o RIAM também que embarcações pequenas podem combinar os faróis de bordo numa única lanterna, conforme vocês estão a ver aí. Em qualquer caso, elas têm que abrir na mesma os mesmos ângulos. Apesar de não estarem uma de cada lado, estarem aí as duas juntas à proa, mas o ângulo de abertura dessa luz é exatamente a mesma, 112 graus e meio para cada bordo. Mais, conjunto reboque inferior a 200 metros. Ora bem, como eu vos disse há pouco, durante o dia, o conjunto de reboque inferior a 200 metros não tem que sinalizar. Só o que tem mais de 200 metros é que tem que sinalizar com o balão bicónico. Durante a noite já não é assim. Durante a noite, o reboque superior a 200 metros sinaliza com 3 faróis brancos, não é? 3 luzes de mastro dispostas verticalmente. Se tiver menos que 200 metros, sinaliza com 2. Okay? Mais, neste caso estão a ver aqui na figura de cima, estávamos a ver estas embarcações, estamos a ver o bombordo delas, cá está a luz de bordo vermelha. No caso da de baixo, estaríamos a ver o estiborde das embarcações, luz de bordo verde. Aqui, as duas imagens do lado esquerdo, navios à vela, vistos de estiborde. Lá está, estamos a ver o estiborde deles. Estas luzes de bordo, no caso dos veleiros, como podem ver aqui neste boneco de baixo, vão ter a laser, neste boneco de baixo, o veleiro pode utilizar a top um farol tripartido, conforme estão a ver aqui, não é? Colocado a top, em vez de ter os faróis de bordo aqui nesta zona, ou à proa, onde seja. É uma possibilidade. Seja como for, estejam elas onde estiverem, os ângulos de abertura da luz têm que ser exatamente os mesmos. Se for um farol tripartido deste tipo, o verde e o vermelho hão de fazer os 112 graus e meio a partir da proa, e o branco há de fazer os 135 graus também, centrado na popa. Depois, navio à vela, neste caso visto de popa, vemos apenas um farol branco, tal como já tínhamos visto antes. Temos aqui uma combinação de o navio à vela visto pelo seu bombordo, cá está, e que tem aqui um outro conjunto de luzes. Normalmente isto é usado pelos veleiros com mais de 20 metros. Tem aqui um segundo conjunto de luzes, pode ser uma top deste género, ou pode ser a luz vermelha sobreposta à verde. Portanto, dá-nos a indicação que é um navio com mais de 20 metros. E temos aqui ainda uma ilustração do tal navio à vela que vai utilizar o motor e, por conseguinte, além dos faróis de bordo e do farol de popa, luz de navegação, vai sinalizar também com uma luz de mastro, porque para todos os efeitos ele passa a ser um navio a motor. Tá? Portanto, nós quando o vemos de noite, neste caso, nem percebemos muito bem se é vela, se não é, ou se tem velas ou não tem, para o caso é indiferente. É um navio a motor e, portanto, assume os direitos e as obrigações de um navio de propulsão mecânica. Aqui em cima, navio em faina de pesca, não arrasto. Porque é que eu sei que é um navio que não vai arrastar? Porque tem o vermelho e o branco. Portanto, pesca normal, se quiser. Pesca não arrasto. Já aqui nesta figura de baixo, do lado esquerdo, temos um navio, um arrastão. Um navio em faina de pesca de arrasto. Neste caso, visto da popa, cá temos, eu vejo estas luzes, porque isto são luzes de 360 graus, são luzes de condição, como eu lhes chamo, e estamos a ver a popa, portanto, não vemos os faróis de bordo. Passando aqui para o lado direito, do lado de cima, temos aqui uma pesca de arrasto, um navio de um arrastão,
vejo o verde e vejo o branco, estou a ver o bombordo dele e neste caso até percebo que é um navio com mais de 50 metros porque temos aqui a segunda luz. E aqui mais um navio, faina de pesca, pesca normal, portanto não é de arrasto, cá está o vermelho e o branco, e neste caso sem seguimento. Portanto, este navio não vai a navegar. Portanto, seguimento aqui na nossa linguagem é o navio que tem seguimento é o navio que está a navegar. Não é? O navio sem seguimento está a pairar, está por ali. Portanto, ele estará à pesca, não vai a navegar e, portanto, não tem as luzes de bordo ligadas. Não é? Só vemos mesmo as luzes relativas à pesca. Ainda, para percorrermos o universo dos navios que temos estado a analisar, capacidade nova reduzida, portanto, algum navio que está a executar trabalhos, cá está, vermelho, branco, vermelho, da diria seria esférico, bicónico, esférico, não é? A tal coisa diferente no meio de duas iguais. Aqui ao lado, um condicionado pelo calado, neste caso, visto da popa, temos aqui o farol de popa e temos as 3 luzes de condição, as 3 luzes dispostas verticalmente. E em cima também mais um navio condicionado pelo seu de capacidade reduzida, perdão, mas também vista pela popa. Portanto, não vemos luzes de bordo, só vemos a luz de popa. Isto está um trabalho qualquer, não está a navegar, vê-se aqui até aqui este baixo, vê-se aqui uma espécie de guindaste, mas este género, portanto, deve estar aqui a executar algum trabalho, não está a navegar, mas tem a sua capacidade de manobra limitada, por isso é que assinala a condição e eu já sei que teria que me desviar dele. Aqui temos um navio desgovernado sem seguimento. Um navio desgovernado pode estar ou não a navegar, recordem-se aquilo que eu vos disse no início, um navio desgovernado não é necessariamente um navio perdido, não é? Portanto, ele pode ir a navegar, tem a sua capacidade de manobra afetada, mas pode navegar. Neste caso, não está a navegar, e, portanto, não tem faróis de navegação, nem bordo, nem popa, nem coisa nenhuma, só tem a sua condição de desgovernado. Este está a navegar, estamos evidentemente a vê-lo pela proa, porque conseguimos ver os 2 faróis de bordo e as 2 luzes de condição, e mais um navio desgovernado, neste caso vai a navegar também, porque eu consigo ver o farol de popa, portanto, o que faz os faróis de bordo e de popa são as luzes de navegação, não é? O navio encalhado, cá está a mistura do fundeado com o desgovernado, como eu vos dizia há bocadinho em termos de mnemónica. Cá temos o farol branco e as 2 luzes vermelhas, portanto o navio encalhado. E agora temos aqui os fundeados. Temos aqui uma situação, aqui do lado, começando aqui pelo lado direito, fundeado com um comprimento inferior a 50 metros, uma luz apenas, colocada na zona de vante, um navio entre 50 e 100, 2 luzes brancas. Se tivesse mais de 100 metros, teria que ter o convés todo iluminado, como vimos há bocadinho. Algumas imagens reais, como fizemos há bocadinho com os balões. Temos aí do vosso lado esquerdo reboque superior a 200 metros. Reparem como é bem visível as 3 luzes brancas sobrepostas, não é? Portanto, expostas verticalmente, até conseguimos ver aqui o farol vermelho de bombordo e o do barco rebocado também, o farol de bombordo, está bem? Portanto, comprimento, reboque superior a 200 metros. Aqui do lado direito temos claramente um navio encalhado, já estava encalhado 2 luzes vermelhas, equivalente ao desgovernado, uma luz branca equivalente ao fundeado. Tá? Portanto, este navio está encalhado, não se vai desviar seguramente ninguém. Do vosso lado esquerdo, aí uma imagem de um porta-contentores, não é? Uma coisa aí brutal. O que é que eu posso perceber desta embarcação? Olha, várias coisas. Primeiro, há de ser um navio condicionado pelo seu calado. Cá está 3 luzes vermelhas no mesmo eixo vertical. Depois, ainda percebo que estou a ver o bombordo deste navio. Olhem aqui, a luz vermelha de bombordo. E consigo perceber que se trata de uma embarcação superior a 50 metros. Cá está o farol de mastro mais à proa num plano inferior e outro farol de mastro mais para ré num plano superior.
Do lado direito, temos aqui um navio fundeado, evidentemente um navio com menos de 50 metros, reparem que só cá está uma luz branca, mais na zona de vante, não vemos nenhuma luz, quer dizer, algumas luzitas, mas são as luzes lá dos camarotes ou daquilo que seja. A luz de sinalização é só esta, portanto, claramente menos de 50 metros. Vamos passar ao último bloco que temos preparados hoje para vocês, que tem a ver com os sinais sonoros. Portanto, vimos balões e luzes, uma forma de sinalizar alguma condição ou enfim, alguma característica de uma embarcação num dado momento. Agora vamos falar de sinais sonoros também importantes e que também são compreendidos dentro do RIAM. Então, diz-nos o RIAM, em termos de sinais sonoros. Isto é todo um mundo, enfim, com intensidades e com alcances, mas não vou amassar com isso, vou só aqui tocar 2 ou 3 aspectos. Diz-nos o RIAM que um navio com mais de 100 metros de comprimento tem que garantir que tem a bordo a capacidade de produzir 3 tipos de sonoridades: apito, sino e gongo. Okay? Evidentemente agora já ninguém bate no gongo, nem abana o badal do sino. Hoje em dia os navios têm capacidade de fazer isto de forma mecânica ou eletromecânica, mas seja como for, tem é que ser capaz de reproduzir este tipo de sonoridades. Depois, entre os 20 e os 100 metros, já não têm que ter o gongo, mas garantir os outros 2. Entre os 12 e os 20 metros, como podem ver aí na tabela, já só tem que ter o som tipo apito. E abaixo dos 12 metros não tem que garantir nenhum tipo de sonoridade específico. Mas, diz-nos o RIAM, que tem que ter algum instrumento com capacidade para produzir som. Pode ser um apito simples, uma vuvuzela, o que seja. Mas, além de ser obrigatório, de acordo com o RIAM, eu diria que é fundamental termos à mão, não vale a pena estar guardado lá numa loca qualquer, termos à mão um dispositivo que produza som. Tá? Então, vamos ver aqui só também uma parte desta temática. Vamos ver aqui sinais sonoros com navios à vista. Uma espécie de sinais de manobra. Então, estou a guinar a estibordo. Um toque curto. Tá? O RIAM distingue entre toques ou sons curtos e sons prolongados. Um som curto tem aproximadamente a duração de 1 segundo, um som prolongado entre os 4 e os 6 segundos. Mas já lá vamos. Por conseguinte, se eu quiser iniciar uma manobra para estibordo, obviamente está subentendido que eu não vou andar a fazer toques no meio do mar, não é? Que se estiver no meio do oceano não faz sentido. Mas em zonas onde haja outras embarcações, faz sentido eu sinalizar a minha manobra, não é? É um bocadinho o pisca dos automóveis, mais uma vez. Pronto. Então, se eu pretender guinar a estibordo, vou emitir um som curto. Para bombordo, 2 sons curtos. E, se pretender engrenar a ré, então 3 toques curtos. Temos ainda 5 toques curtos que poderão ser utilizados quando eu não compreendo os movimentos de outra embarcação. Imaginem, eu vou navegar dentro de um canal, do canal principal. De repente sai uma embarcação de um canal secundário. Né? Ou estamos em rumos cruzados e o tipo que devia aceder o rumo não está a aceder. Pronto, então podemos emitir 5 toques curtos, chamando a atenção. Um toque curto, basicamente, é isto. Espero que consigam ouvir. Conseguem ouvir? Sim? Ok, maravilha, espetáculo. Pronto. Isto são toques curtos. Então, vendo isto de uma forma gráfica, cá temos: estou a guinar para estibordo, som curto. Estou a guinar para bombordo, 2 sons curtos. Máquina à ré, 3 sons curtos. E a situação que eu vos escrevi há pouco,
lá está, não compreende os seus movimentos, os 5 toques curtos. Cá está, estamos numa situação de rumos cruzados. A embarcação A tem direito de rumo, a embarcação B deveria ceder o rumo, mas aparentemente não está com vontade para isso, não é? E, portanto, este está a chamar a atenção para isso, não propriamente em forma de protesto, mas este pode não ter capacidade de manobrar, não é? Pode, ou por alguma razão, não é? E, portanto, está-lhe a chamar a atenção para isso. Passemos então aos toques prolongados, que são utilizados em situações de visibilidade reduzida. Okay? Enquanto os outros eram sinais à vista, umas embarcações das outras, o que eu costumo chamar de sinais de manobra, aqui estamos a falar de visibilidade reduzida. E visibilidade reduzida, tal como nos automóveis, mais uma analogia, pode ter que ver com condições meteorológicas ou com condições morfológicas. Não é? Numa estrada de montanha, curvas apertadas, o que é que nós fazemos por prudência? Um toquezinho de buzina para avisar, eu vou aqui, não é? Estradas estreitas, curvas apertadas. Pô. Também no mar, eu posso estar a navegar num rio que tem uma curva apertada e não vejo para o outro lado, não é? E, portanto, posso sinalizar também desta forma. Portanto, não estamos a falar só de nevoeiro. Portanto, sinalização sonora em situações de visibilidade reduzida, vamos aqui só também, se quiser dar-vos algumas, não vamos esgotar a lista, mas as mais relevantes. Então, uma sonoridade tipo apito e um navio de propulsão mecânica a navegar, portanto, com seguimento, vai emitir um som prolongado em intervalos que não ultrapassem os 2 minutos. Provavelmente os meus amigos já ouviram isto. Não é? É vulgar aqui no Tejo, sobretudo no inverno, haver nevoeiro ou neblina, e como é um porto movimentado, nessas situações nós ouvimos os barcos a produzirem este tipo de sons. Portanto, agora que estão mais despertos para isto, deem atenção porque vão ouvir de certeza. Portanto, a cada 2 minutos ou a intervalos que não ultrapassem os 2 minutos, um som prolongado. Se for um navio de propulsão mecânica a pairar, recordo, é um navio que não está com máquina, não está nem com máquina nem com velas, portanto não está a navegar, mas também não está fundeado, nem atracado, nem amarrado. Está ali, está por ali, não é? Está a boiar, se quiserem, assim, em termos mais... portanto, está a pairar. Então o navio que esteja a pairar vai, em intervalos que não ultrapassem os 2 minutos, emitir 2 sons longos. Não é? E os outros, portanto, o que não seja puramente propulsão mecânica, vão emitir um longo e 2 curtos. Os nossos já conhecidos rebocador, desgovernado, capacidade de manobra reduzida, conduzido pelo seu calado, vela, faina de pesca. Portanto, são navios que, de alguma forma, têm mais dificuldade em manobrar e, portanto, têm uma sinalização diferente. Tá? Um longo e 2 curtos. Vamos ouvir como é que é isto? Ok? Muito bem. Temos aqui, como fizemos nas anteriores, alguma ilustração. Portanto, temos aqui do lado esquerdo propulsão mecânica com seguimento, um som prolongado a cada 2 minutos, ou em intervalos que não ultrapassem os 2 minutos. Neste caso, até conseguimos perceber que é uma embarcação com mais de 50 metros. Reparem, temos aqui o farol de bordo verde, portanto, aqui é a proa do navio, farol de mastro num plano inferior, farol mais à ré, também de mastro, num plano superior. Portanto, embarcação com mais de 50 metros. Aqui, deste lado, temos propulsão mecânica a pairar. Né? 2 sons prolongados a cada 2 minutos. Temos aqui a simbologia. Aqui, desgovernado. Portanto, todos estes emitem um som prolongado seguido de 2 curtos, em intervalos que não ultrapassem os 2 minutos. Portanto, o som é igual. O desgovernado, manobra reduzida, paina de pesca, vela, reboque, rebocador, tá? Porque os reboques, o reboque tem um outro tipo de sinalização sonora, mas não vale a pena entrarmos por aí. Portanto, o rebocador é que faz este tipo de sinal também. Aqui há algumas imagens que ilustram aquilo que eu vos disse, portanto, situações de
nevoeiro, neblina, isto quase parece uma tempestade de areia, não é? Também acontece, ou então um braço de rio, não é? Também não deixa de não ser visibilidade reduzida. Caríssimos amigos, hoje vamos ficar por aqui. Portanto, vai chegar à altura das despedidas, não é? Hoje vamos ficar por aqui. Foi um prazer ter estado convosco, acreditem, tá? Não gostaria de me ir embora sem vos dizer duas coisas. A terceira sessão deste curso de preparação vai ter lugar no dia 16 de janeiro, na hora habitual, às 21 horas, e o colega vai tratar convosco temas conexos à segurança, balsa, provavelmente vai pôr aí algumas imagens giras de abertura de balsa, pirotécnicos, palamenta, que é o conjunto de equipamentos que temos a bordo, tratar o tema dos incêndios e manobras de homem ao mar, que também é bem interessante. Então portanto, não deixem de continuar nesta senda, pá. E só mais uma nota que eu gostaria de vos dar: vocês estão automaticamente inscritos para o ciclo de entrevistas que vai acontecer a primeira dia 16 de janeiro, depois dia 18 e depois mais 2 datas, de umas entrevistas à volta da temática Mulheres do Mar. São entrevistas pequeninas, portanto as primeiras 2 vão acontecer a seguir estas 2 sessões e, portanto, não deixem de assistir a isso também, que é sempre interessante ouvir. Felizmente, cada vez mais temos mais mulheres ligadas à náutica, cada vez mais, felizmente, e, portanto, vai ser seguramente interessante ouvir as experiências que estas entrevistadas, que amavelmente vão estar connosco, têm para nos contar. Resta-me agradecer-vos uma vez mais a vossa assistência a esta nossa sessão, e não se esqueçam, dia 16, cá estaremos para aquela temática que vos apresentei à hora do costume, às 21 horas. Tá? Pessoal, foi um prazer ter estado convosco e, como nós dizemos aqui na Náutica, bons ventos. Tá? Tudo bom. E já agora, um excelente ano 2023. Fiquem bem.